Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o tema variáveis aleatórias. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Sebrasp no ano de 2022. O texto diz: em certa pesquisa de opinião, o valor x igual a menos 1 foi atribuído para cada entrevistado que se declarou insatisfeito com determinado serviço, enquanto o valor de x igual a 1 foi atribuído para cada entrevistado que se declarou satisfeito com esse mesmo serviço. Considerando-se a situação hipotética apresentada, é correto afirmar que caso a média amostral dessa variável x seja igual a meio, ou seja, 0,5, então a mediana amostral de x será igual a. Bom, aquela velha historinha, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes do professor. Então, para isso, vamos combinar o seguinte, eu quero que vocês dêem um pause, que eu vou fazer uma contagem regressiva, e logo vocês verificam se vocês acertou ou não, tudo bem? Então, vamos lá. Dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a letra... Opa, meus amigos, deixa eu fazer um pequeno marketing aqui. Antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso está o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito então dessa questãozinha aqui é a letra E. A mediana é igual a 1. E aí, eu quero saber de vocês. Conseguiram acertar? Não conseguiram? Não soube nem por onde começar? Teve dificuldade na interpretação do enunciado? Eu quero que vocês coloquem aí no comentário antes mesmo de eu trazer a resolução, tudo bem? Bom, vamos lá então. Primeiro a gente precisa observar o seguinte, que aqui nesse exercício nós vamos precisar de duas fórmulas. A fórmula da média e também a fórmula da mediana. Se você não souber as duas, pessoal, infelizmente vocês não vão conseguir acertar esse exercício, tá? Por quê, pessoal? Porque ele, apesar de ele estar pedindo a mediana, ele passou a média aqui, ó, conceito de média. Média amostral e média vai dar na mesma, tá? Então, você colocou média amostral e mediana amostral só para tentar deixar um pouco mais composto, mas o exercício aqui é a mesma coisa, tá? Média amostral e mediana amostral é a mesma coisa que média e mediana. Então vamos começar aqui pelas informações que ele passou logo no início, né? Ele falou que x igual a menos 1 é para os clientes, né? É para os clientes, para o entrevistado que se declarou insatisfeito. Então, vou deixar uma marcaçãozinha aqui. Então, nós vamos ter insatisfeito, então nós vamos ter um valor de menos 1. Enquanto satisfeito, satisfeito, nós vamos ter um valor de x igual a 1. Então, satisfeito, nós vamos ter um x igual a 1. Vou deixar essa marcaçãozinha aqui só para a gente não esquecer do que se trata, tá? Bom, vamos começar pela média. Mas por que vamos começar pela média? Pelos fatos de que ele já passou o valor da média aqui. Ele não passou esse valor à toa, tá? Porque qual que é a fórmula da média? Vocês lembram? A fórmula da média é essa aqui. Nós vamos ter o somatório de x, no caso aqui nós temos duas variáveis, o somatório de x mais o somatório de y, dividido pelo quê? Dividido pela quantidade de x mais a quantidade de y, tá? Isso aqui vai dar pra gente a média. Então vamos lá, vamos trocar em miúdos essa fórmula aqui. Então nós temos uma quantidade de clientes insatisfeito, então vou colocar aqui uma quantidade de cliente insatisfeito, tudo isso que multiplica quanto? Tudo isso que multiplica menos 1, mais uma quantidade de clientes satisfeitos, que multiplica quanto? Que multiplica 1. Dividido pelo quê? Dividido pelo total. O total vai ser a quantidade de clientes insatisfeitos mais a quantidade de clientes satisfeitos. Tudo isso aqui vai dar para a gente um total de 0,5, conforme ele trouxe aqui. Bom, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? 1 i que multiplica menos 1, pessoal, aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a menos i. Ó, se eu pegar menos 1 e multiplicar por i, então nós vamos ficar com menos i, tá? Mas a mesma coisa aqui, se eu pegar s e multiplicar 1, vou ficar com s. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então aqui vai ficar igual a s, certo? Tudo isso aqui então é igual a 0,5. E esse
I mais S que tá dividindo, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que daí ele vai passar multiplicando, tá? Então aqui nós vamos ficar com I mais S. Tudo bem? Certo. Então vamos deixar essa operaçãozinha aqui ao lado esquerdo do jeito que tá, né? Então vai ficar menos I mais S. Tudo isso é igual a quê? 0,5, que multiplica I, nós vamos ficar com 0,5I. Mais 0,5, que multiplica S, vamos ficar então com 0,5S. Tudo bem que ficou parecido aqui, né? Deixa eu só arrumar esse 5 aqui. Então 5 está muito parecido com S, aí não vai dar certo, né? Ó, 5 e S, tudo bem? Então ficamos com 0,5S. Agora é só fazer remanejamento. O que nós podemos fazer aqui? Podemos deixar esse S aqui quietinho na dele. Esse 0,5S que está positivo, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que negativo. Então vamos ficar com menos 0,5S, que é igual a esse 0,5i, vai ficar aqui quietinho na dele. E esse menos i que está negativo, nós vamos também passar para o outro lado do sinal, só que daí ele vai ficar positivo. Mais i. Vou continuar aqui em cima, tá? Então nós ficamos com o seguinte, vamos lá. Eu tenho S e devo 0,5S, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 0,5S, que é igual 0,5i mais i, nós vamos ficar com 1,5i. Tudo bem? Sobrevivendo até aqui? Certo, o que mais nós podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, tá vendo esse S aqui? Nós vamos deixar esse S aqui quietinho na dele. Esse 1,5i também vai ficar quietinho na dele. E esse 0,5 que está multiplicando o S, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que dividindo. Bom, como eu sempre falo, pessoal, divisão com vírgulas, isso aqui me atrapalha muito. Então, eu vou eliminar essas duas vírgulas aqui, multiplicando em cima e embaixo por 10, tá? Então, fazendo isso, nós vamos ficar com o seguinte. Nós vamos ficar com S, que é igual a 15, dividido por 5i. Certo, é claro que nós podemos facilitar a nossa vida de concurseiro, que já é tão difícil, né? Simplificando, ó, 5 dividido por 5 é igual a 1 e 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, em resumo, nós ficamos com o seguinte. Em resumo, nós ficamos que o S é igual a 3i. Porque nós sabemos que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, não preciso deixar esse 1 aqui, tá? Certo? Então, o que significa isso, pessoal? Que a cada I, nós vamos precisar, a cada S, para formar um S, nós vamos precisar de 3 Is, tudo bem? Então, para cada cliente satisfeito, nós vamos precisar de 3 clientes insatisfeitos. Então, eu vou literalmente desenhar aqui para vocês entenderem. Então, ó, para cada cliente, ó, satisfeito, eu preciso de 3 insatisfeitos, né? Então, se eu inverter essa lógica, então seria o seguinte, ó, eu tenho um cliente insatisfeito, eu vou precisar então de quantos clientes satisfeitos? Vou precisar de 3, ó. S, S e S. Para quem não entendeu o que eu disse, tá? Você pode colocar uma outra situação. Então, se um cliente insatisfeito equivale a 3 satisfeitos, então eu posso até brincar aqui, ó, colocar 2 insatisfeitos, então vai equivaler a 6 satisfeitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês podem ficar brincando, tá, pessoal? Aqui fica o critério de vocês. Ou então, uma maneira que vocês podem fazer para verificar se essa informação aqui é verdadeira, você pode pegar essa fórmula aqui e substituir por esse S e por esse I, tudo bem? Que daí vocês vão chegar exatamente nesse 0,5. Bom, então vamos lá, pessoal. Então eu falei que para cada cliente, ó, para cada cliente satisfeito, eu preciso de 3 insatisfeitos. Então, logo, para cada cliente insatisfeito, eu preciso de 3 satisfeitos. Então, aqui vai ficar o seguinte. Mediana. Agora nós vamos partir para a mediana. Lembra que a mediana nós precisamos colocar os valores em rol, ou seja, colocar do menor para o maior. Então, começando pelo menor, eu sei que insatisfeito é igual a menos 1. Então, vou colocar aqui, menos 1. Satisfeito é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1, 1
em 1. A mesma coisa aqui abaixo, não precisava disso que eu estou fazendo, tá? Mas é só para vocês entenderem que o resultado tem que ser o mesmo. Então aqui vai ficar menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, 1 e por último, número 1. Certo? O cálculo da mediana. Quando a quantidade é par, como é o caso aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a quantidade e dividir por 2. No caso, nós vamos ficar com 4 dividido por 2 é igual a quanto? 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, se eu contar da esquerda para a direita duas casas, ó, duas casas, e se eu contar também da direita para a esquerda duas casas, nós vamos descobrir que a mediana ela vai estar entre 1 e 1. Aqui nós vamos calcular o ponto médio. Como que se calcula o ponto médio? Nós vamos pegar o limite inferior mais o limite superior e dividir por 2. 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, no caso aqui, a mediana ficou igual a quanto? Ficou igual a 1. É lógico, pessoal, se nós estamos trabalhando com proporções, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Ó, nós temos 8 elementos. 8 dividido por 2, a quantidade de elementos dividido por 2 vai dar 4. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ó, 1, 2, 3 e 4, e da esquerda, da direita para a esquerda, 1, 2, 3 e 4, a mediana vai estar aqui, ó, vai continuar estando aqui, tudo bem? A mesma coisa, 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, de qualquer forma, nós encontramos a mediana é igual a quanto? A mediana é igual a 1, tudo bem? Então, o gabarito dessa questãozinha aqui é a letra E. Quem quiser confirmar se essa informação aqui é verdadeira ou não na fórmula, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar isso aqui, ó. Você vai pegar... Lembra que nós descobrimos aqui que para cada S vamos precisar de 3 Is? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 3, ó, 3, que multiplica 3. Opa, perdão, pessoal. Nós vamos pegar 1, que multiplica menos 1, mais 3, opa, mais 3 que multiplica 1, dividido por 1 mais 3. Ó, por 1 mais 3, tudo bem? Esse resultado aqui vai ter que ser 0,5 conforme ele já tinha apresentado, tá? Mas aqui é só para se você quiser confirmar se isso aqui está certo. Mas, de qualquer forma, acabamos de encontrar que a mediana, nesse caso aqui, é igual a 1. Pessoal, eu sei, eu confesso, é uma questão um pouco polêmica, uma questão um pouco complexa para quem não tem familiaridade. Quem já tem um pouco mais de bagagem, aí tem um pouco mais de familiaridade com os números, essa questão aqui fica um pouco mais tranquilo. O difícil mesmo só foi tentar interpretar o enunciado. Mas, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de estatística, variáveis aleatórias ou outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!